episódio de Samurai X! E já começou a baguncinha do amiguinho do Sagara. O episódio começa onde terminou o anterior, onde o Katsu junto com o Sagara já vou começar meio que a revoltinha meio que da nova Seikohatai para criar a nova era que o capitão meio que queria. A gente vê dois guardas que estavam meio que sofrendo com o frio meio que do inverno e queriam que esquentasse logo. E daí surge a primeira bobinha do Katsu. E nisso cai um monte de bobinha. Bom, não explode nada, só meio que solta uma fumacinha. O Sagai e o Katsu já vão meio que correndo, meio que criando um intervalo de tempo entre as bombas do tamanho do pavio. E o Katsu fala que se eles entrarem meio que agora, o sucesso estará garantido. E eles acabarão com o ministério. A questão é chegarem até lá antes que os oficiais voltam. Bom, o Tsunami é que manda o Sagara meio que pra ir pra cima do muro. E nisso, meio que o Sagara pensa que antes do Capitão Fumar, meio que a Seikohatai foi obrigada a incendiar lugares e roubar pelo Sugunato. Bom, o Tsunami também consegue subir pelo muro. Só que ambos se deparam com o Kenshin. Tsunami fica chocado porque o Kenshin conseguiu entrar no ministério antes deles. E pergunta ao Sagara quem o Kenshin realmente é. E meio que o Sanosuke fala: olha, sabe meu amigo? Ele é o Rimura Batosai. Bom, Tsunami já desce do muro e pergunta ao Kenshin se veio levar o Sagara de volta. E o Kenshin: não, essa foi uma decisão que o Sanosuke tomou como homem. Não tem como eu me interferir. O Kenshin veio impedir a atrocidade do que eles vão fazer. Ele já impunha a Sagabato, mas Tsunami não tá a ponto de desistir para que meio que um imperialista o impeça. Então ele já lança meio que duas bombinhas e o Kenshin já as corta meio que como se fosse cortar cebolinhas. E Kenshin ainda fala que ele não pode meio que vê-los e deixar isso barato. Nisso, o Tsunami lança várias bobinhas, mas Kenshin consegue cortar elas e meio que uma bobinha cai e explode. E o Tsunami: eu baixei a guarda. Mas Sagara: não, você não baixou a guarda, não. Ele desviou. E aí o Kenshin: então, ainda quer continuar? E nisso Tsunami já ia lançar outra bomba, mas o Sanosuke Miki já pega o Tsunami. E aí fala: olha, melhor parar porque não dá pra derrotá-lo assim. Sanosuke fala que é melhor ir porque os oficiais vão vindo. Só que Tsunami ainda não quer desistir, pois ainda não fez nada. Pois ele não quer desistir do seu grande desejo. E nisso Sanosuke meteu um socão no meio do peito do cara. Eu Sano: olha, não me leva mal. Bom, o Sanosuke já pega o cara e meio que se questiona como ele vai fugir. E aí o Kenshin: pronto, já abrindo a saída de fuga. E o Sano: eu teria feito mesmo. Meio que no final, meio que o Sanosuke nem queria não se corrompeu do mal então. No fundo ele só queria impedir um amigo fazer uma cagada dessa. E aí, Makusano: pô, se eu tivesse dado apoio ao cara, você ia me matar junto, né? E o Kenshin: sim, eu teria. Sabe como é que é? Eu não gosto de superficialidade e nem piedade. Bom, depois disso, o Tsunami já volta meio que pro seu quarto e já vê que todas suas bobinhas foram roubadas. Tava lá meio que o Sano, que já fala que as bombas cinerárias foram levadas pelo Kenshin. E disse que iria meio que levá-las em um lugar longe das pessoas e as enterraria. Bom, o Tsunami fica bravo com o do governo e pergunta se foi o próprio Sagara que o orientou até aqui. E ele confirma que sim. Tsunami fica pito da vida e decide realizar seppuku. Meio que ele vai abrir o estômago dele na frente do menino e acusar todo o mal que a restauração meio que causou. E o Sagara indigna dizendo como isso vai resolver. Bom, o Tsunami louquinho da Silva acredita que sua morte vai ficar no coração das pessoas, assim virando uma semente para o governo meio que ir de por água abaixo. Os dois continuam brigando e meio que o Tsunami já lança uma bombinha de fumaça só pra ir até o ministro e abrir seu estômago. Bom, Sakai vai toda doidado pro
procurando pelo Katsu. E nisso temos o flashback onde meio que o Kenshin acha as bombas incinerárias. E não só tem bombas incinerárias, como também de fumaça e de luz. Bom, o Kenshin meio que reuniu tudo isso em uma carrocinha. E o Sagara, olha, foi mal por eu ter fazido você me carregar todas essas coisas. E o Kenshin, não se incomode, eu já tô acostumado com o trabalho pesado desde que eu era Batosai. Ele fala que eles podem descartar as bombas de várias formas. E aí depois veio o trabalho do Sagara. Bom, o Sagara vai procurando o Tsunan. Nisso o Tsunan é secado por uns guardinhas. E eles perguntam meio que onde ele meio que deve estar, onde ele tá indo. E ele, aonde? Aonde será que eu devo ir? Nessa meio que, mais uma vez, o Tsunan lança uma bombinha de fumaça pra fugir. E o Sagara meio que vai perseguindo o Tsunan conforme ele vai ouvindo meio que os apitos da polícia. E o Sagara finalmente encontra o Katsu. E meio que ele vai pulando pra cima do cara. Bom, o Sagara já pega meio que o Tsunan e ele, pô, me solta aí, o Sagara. Cala a boca! Tu só me dá trabalho. O Tsunan ainda tá zangado pelo fato do Sagara ter traído ele. E o Sagara, aonde que eu sou traidor, hein? Bom, o Tsunan fala que ele ficou de cochafo com o imperialista e acabou com os planos dele. E o Sagara, eu não contei seu plano nem pra ver que é minha sombra. E o Tsunan, e por que ele tava lá? E o Sagara, sei lá o quê? Ele que tem a mania de se enfiar nos problemas. Tsunan exige pra devolver os 10 anos dele. E ainda dá uma cuspinha na cara do Sagara. E o Sagara retribui com um soco. Então o Tsunan já pega sua laminazinha, mas cara que ele não faz nada com ela. Ele fala, olha, não confunda as coisas, o punho meio que sempre foi mais com você. E o Sagara, parece que no fundo você não apodreceu. E nisso os dois já crancam as pancadarias. Bom, os dois vão crancando o soco e o Sagara meio que vai meio que na vantagem. E o Sagara, olha, melhor desistir, porque jamais ganhará uma luta de mim. Mas para o Tsunan, isso não é uma luta, pois ele vai acabar com os 10 anos de ódio da Sekei Rodai e recuperar a honra. Por isso ele não vai perder. Ele fala pro Sanosuke que os 10 anos que ele viveu são diferentes dos dele. Por todo esse tempo, o capitão deles passou por aquela vergonha e o Meiji colocou toda a culpa na Sekei Rodai. E pergunto o que o Sanosuke fez naqueles 10 anos. Ele não só se envolveu em brigas, como virou amiguinho de ex-imperialista. E pergunto o que ele aprende com a Sekei Rodai e o capitão dele. E nisso, o Sanosuke lembra do capitão e já mete chocão no Tsunan, porque não tem como ele ouvir isso dele. E pergunta do próprio, que ficou fazendo bobinho enquanto tava recluso. E fala que havia outros métodos de limpar o nome do capitão. E ele tá 10 anos atrasados para denunciar qualquer coisa. A Sanosuke fala que eles até podem passar 10 anos nessa. E o governo Meiji pode até apodrecer. Mas o povo tá criando um novo mundo por conta própria. Por exemplo, a Kaoru, que tá gerenciando o dojo e tá se esforçando todos os dias só pra ensinar meio que o Yahiko e as outras pessoas. E a Riko, que tinha uma família que era de samurais, mas foi meio que abandonado. Mesmo assim, ele treina com espada de bambu sem reclamar. A Megumi, que foi envolvida em trabalhos meio que escussos, mas recompôs e tá tratando os doentes meio que da cidade. Suingenji nunca reclamar da situação atual. Se ferram todos os dias, mas sorriam mesmo assim. E todo esse povo passou por muita coisa, mas se sentam e comem juntos. E aí fala na cara do Tsunan se isso não era a igualdade entre povos que o capitão queria. E nisso, o Tsunan meio que é derrotado, tanto fisicamente quanto ideologicamente, pois todo o processo que ele estava fazendo era inútil. E o Sagara ainda fala pro caso que mesmo que ele se mate, o mundo não vai mudar. Todos estão vivendo agora. Nisso, meio que eles já vão meio que voltando pra casa. E o Sanosuke meio que fala que o Kenshin meio que não é daqueles caras que é meio que X9. Pois assim como eles, ele não vê o governo atual como bons olhos. Ou talvez seja ainda pior, já que ele ajudou na ascensão desse governo. E a gente vê meio que o Kenshin meio que terrando as bombas meio que com a pazinha. E meio que o Tsunan, como é que
um retardador entende mais do que a gente. Bom, Sanosuke fala que ele agiu nas sombras no Meiji e faz todo tipo de trabalho sujo, pra começar com assassinato, sendo um ex-retalhador. Por isso ele entende. E também é que o capitão também fazia serviços sujos antes da Sekihotai. E aposta que ele não fez porque queria. Sekihotai vivia meio que no ideal de igualdade entre povos. E eles não podem sujar isso agora. Bom, o Tsunade fala que não importa se é mesmo ou se é sujo. Depende se a Pamela alcançar seus objetivos. E Sagara, aí a gente realmente vai virar um exército falso. Nisso, Sagara fala que só porque o governo é sujo, não significa que eles precisam ser também. Então eles deviam falar com o povo brasileiro primeiro. Então eles precisam ir só devagar, de um modo na qual o capitão possa sorrir do outro lado. E ele vai seguir assim. E nisso, Keishi meio que só não entorrou meio que uma bombinha que era de luz e meio que ele acende, meio que para todo mundo ver. No dia seguinte, Tsutsuna mais uma vez se lembra de uma memória do seu capitão. O capitão vê meio que o Sagara e o Tsutsuna brigando porque o Sagara comeu o peixinho do Katsuhiko, sendo uma briguinha de sempre. E meio que os brothers meio que estavam torcendo pra qual criança iria ganhar. E nisso que o capitão dá uma ajudinha no Tsutsuna pra pegar as pernas do Sanosuke. E nisso o capitão chega, dá uma mãozinha na cabecinha do fofinho e fala pra ele lutar do seu próprio jeito. Então, meio que o nosso Katsuhiro meio que decide lutar do seu próprio jeito agora. Enquanto isso, Kenshin pergunta ao Sagara o que o Tsutsuna tá fazendo. E o Sagara, não sei, mas pelo que eu me lembro, eu arregacei ele todo ontem à noite. Nisso temos o comerciante do episódio anterior que reconhece Sanosuke. E nisso ele decidiu meio que entregar algo pro próprio Sanosuke. Que esse aí vai ser o último Nishikie do Tsunade. Meio que ele quer começar a fazer ilustrações de jornal, para assim consertar os erros do governo. E o pior é que o comerciante tentou avisar que é o Tsunade. E o episódio termina com o que é meio que o Nishikie. Outra retratação meio que do Capitão Sagara. Há uma cena pós-créditos que era do mesmo ministro que meio que eles invadiram e meio que eles estavam falando do alvoroço de ontem à noite. E além de ter um buracão meio que na parede. Bom, eles não acharam o culpado, mas interpretam isso como uma brincadeira de mau gosto. E nisso eles perguntam se não é coisa do grupo do Shishio. Bom, eles já ficam assustados e não há nenhum relato sobre o grupo do Shishio em Tóquio. E um deles fala que se for obra deles, com certeza teria morte. Então eles não podem vacilar. Já temos uma expectativa de qual vai ser meio que o grupo vilão meio que do próximo arco. Bom, esse episódio conseguiu encerrar meio que o mini arco meio que do Sagara com seu amigo Tsunade. E até foi bonitinha a mensagem sobre meio que o agora, meio que sobre igualdade meio que de povos e como meio que eles devem atingir seus objetivos. E Sagara meio que brilhou, literalmente. E no próximo capítulo, as crônicas de um espadachim da Era Meiji. Capítulo 0, parte 1. Esse foi o episódio 19 de Samurai X. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o Mano Tobias e fui.